Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Clima pesou na porta do Ninho do Urubu, protestos de organizada deixam o elenco em alerta máximo por melhor desempenho. Jogadores do Atlético de Madrid aprovam a contratação de Filipe Luís em meio às críticas do Flamengo. Filipe vai fazer 7 mudanças para o segundo jogo contra o Madureira na segunda-feira pelo Campeonato Carioca. Flamengo anuncia a rescisão em comum acordo com o atacante. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo ontem venceu o Vitória por 3-1 na Gávea pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, com gols de Josmar, Rian, Roberto e Guilherme. Eu fiquei devendo os gols. Produção, coloca aí os gols da garotada do Mengão pra gente ver. É importantíssimo. Então, eu acho que todos os clubes deveriam ser assim. Daniel Salles no cruzamento pra área pra comemorar! Gol! Flamengo! Josmar, camisa 9. Esse menino é demais! No cruzamento do Daniel Salles. Para pro Vitória. Cruzamento do Daniel. Estada bonita, consciente. Sem chance pro Ezequiel. 1 pro Flamengo, 0 pro Vitória. Isso é mais que um clube, é religião. Daqui a pouco completo, Mexeu. Aqui vem o Mengão lá na esquerda e o Rian Roberto entrou na área, bateu. Golaço! Gol do Flamengo! E o beijinho é pra comemorar, Rian! Rotada rubro-negra para buscar a Libertadores em Quito. Mas aqui no Brasileirão, show do Mengão. Rian Roberto. Que chapada, hein? 2 pro Flamengo, 0 pro Vitória. Bruno Auric. Bote o goleiro Ezequiel. Aqui é pênalti. Na marca de 5 minutos foi pro chão Rian. Depois da Filho vai pra cobrança. Guilherme bateu. É pra comemorar. Gol do Flamengo. Guilherme, camisa de número 10, chamou a responsa e fez. É aquele pênalti que o goleiro não vai pegar nunca. Na marca de 8 minutos, o Mengão abre uma diferença ainda melhor. Segundo o portal Somos Fanáticos Fla, o nome do Filipe Luís voltou a ganhar força no futebol europeu, principalmente no Atlético de Madrid, após os xingamentos da torcida contra ele aqui na derrota contra o Lanús no Maracanã na última quinta-feira pela Recopa Sul-Americana. Diante da possibilidade do Diego Simeone, que está há 15 anos no comando do Atlético de Madrid, deixar o clube para fechar com a Inter de Milão da Itália, cresceram as especulações que ele venha a assumir o comando do time colchoneiro, porque seu nome tem uma grande identificação com a torcida e com os jogadores, quando da sua longa passagem pelo clube, sendo um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. Foram 333 partidas pelo Atlético de Madrid, com 12 gols e 30 assistências. O Filipe Luís também foi campeão da La Liga, Copa da Espanha e bicampeão da Europa League, e também da Supercopa da Europa. Agora existe a expectativa de um retorno como treinador para aumentar a galeria de troféus do clube espanhol. Vale ressaltar que há alguns meses o capitão do Atlético de Madrid, Coque, comentou sobre o sucesso do seu ex-companheiro aqui no Flamengo. Em entrevista para a TNT Esportes, ele chegou a afirmar que gostaria muito de vê-lo no comando da equipe colchoneira. Aspas, estou muito orgulhoso do que ele está fazendo e de como ele está trabalhando. É um cara de quem gosto muito, me diverti muito jogando futebol com ele. Desejo tudo de bom para ele e quem sabe aí um dia ele possa estar aqui conosco no Atlético de Madrid.
Vale destacar que a esposa do Filipe Luís é espanhola. A diretoria do Flamengo marcou uma reunião com o Everton Cebolinha, de 29 anos, após as declarações do atacante, indicando que em 2026 iria ser a sua última temporada no clube. O encontro está previsto para hoje na reapresentação do elenco aqui no Ninho do Urubu. Segundo informações do portal Bola VIP Brasil, o objetivo dessa conversa é alinhar a comunicação e evitar, assim, novos ruídos públicos. Internamente, a forma como o tema foi exposto não agradou nada o presidente BAP. A avaliação é que as situações contratuais devem ser tratadas e resolvidas primeiro nos bastidores. A fala do jogador, feita logo após o vice da Recopa Sul-Americana, ampliou a repercussão no momento já muito delicado do time. A cúpula rubro-negra entende que o jogador pode estar insatisfeito, especialmente diante da concorrência no setor ofensivo. O Filipe Luís tem priorizado Samuel Lino em algumas partidas, o que reduziu o espaço do Cebolinha. Mesmo assim, o desconforto maior foi com a sua entrevista na zona mista. A direção do clube considera que esse tipo de posicionamento gera muito desgaste institucional, e alimenta a pressão externa. Após a derrota para o Lanús, o Cebolinha afirmou: não houve nenhuma conversa de renovação nesse momento. Não fui procurado por ninguém. Creio que posso afirmar que esteja na minha última temporada aqui no Flamengo. O clube entende que a declaração do jogador ampliou o impacto negativo em meio a resultados abaixo das expectativas. Agora a reunião vai servir para definir os próximos passos e tentar preservar o ambiente interno do Flamengo. Vale lembrar que o Palmeiras, o Fluminense e o Grêmio já demonstraram muito interesse na contratação do Cebolinha, como também times do Catar e da Europa, mas o jogador já se decidiu que quer mesmo é ficar aqui no Brasil. Na carreira, o Cebolinha passou por 3 clubes apenas: o Grêmio, o Benfica e o Flamengo. O melhor momento dele aconteceu com as cores do Grêmio, mas a passagem pelos encarnados, Benfica, rendeu também muitos elogios. Em 572 jogos na sua carreira, o Cebolinha marcou 108 gols e deu 71 assistências em jogos oficiais, de acordo com informações do site Transfer Market. O Departamento de Futebol do Flamengo confirmou mais uma movimentação no mercado, dessa vez com uma saída no elenco feminino. O rubro-negro anunciou oficialmente a rescisão de contrato com a atacante Vitória Almeida. A decisão de encerrar o vínculo aconteceu de forma amigável e em comum acordo entre as partes. A confirmação da saída pegou alguns torcedores de surpresa e foi feita através do perfil oficial do futebol feminino do clube no seu Instagram. Na publicação, o Flamengo comunicou o fim do ciclo da jogadora e deixou uma mensagem de despedida. Aspas, desejamos boa sorte e muito sucesso para a atleta na sequência da sua carreira. Fecha aspas. Vestindo o manto sagrado, a Vitória entregou um desempenho individual bastante positivo durante o ano passado. Ao longo da temporada de 2025, ela entrou em campo em 30 partidas oficiais, fez 15 gols e ainda deu 2 assistências. Apesar da boa média de uma participação direta em gols a cada 2 jogos, o clube e a jogadora optaram por não dar seguimento ao projeto para o restante de 2026, antecipando assim o final do seu contrato. O Flamengo tem promovido uma reformulação geral no futebol feminino. No início do ano, 7 jogadoras foram desligadas do clube. Com isso, muitos destaques da base têm recebido oportunidades no time principal. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto. Valeu, muito obrigado! O Flamengo enfrenta o Madureira na segunda-feira no Maracanã, em jogo válido pela segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca.
Para o jogo, o técnico Filipe Luís deve realizar 7 mudanças na equipe em relação ao jogo contra o Lanús da Argentina. Segundo o portal ESPN Brasil, Andriu, Emerson Royal, Vitão, Alexandro, Nicolás de la Cruz, Lucas Paquetá, Luiz Araújo e Pedro devem ganhar uma vaga no time titular do Flamengo para esse jogo aí contra o Madureira. O Flamengo deve ir de forma ofensiva para o jogo e o Filipe Luís pretende mandar a campo o seguinte time: Andriu, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alexandro, Everton Araújo, De la Cruz e Paquetá, Carrascal, Pedro e Luiz Araújo. O Flamengo está numa situação muito confortável contra o Madureira, porque venceu o primeiro jogo por 3-0 e, por isso, pode perder até de 2 gols de diferença, que ainda assim vai estar na final do Campeonato Carioca. A bola vai rolar a partir das 21 horas, horário de Brasília, e esse jogo vai ter a transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube para todo o Brasil, em canal pago. O bicho tá pegando. Olha aí, cerca de 34 horas depois da dolorosa derrota para o Lanús no Maracanã, que culminou no segundo título perdido em menos de 2 meses em 2026, o elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desse sábado aqui no Ninho do Urubu, tentando juntar os cacos para sair da crise, e os jogadores foram recebidos com protestos de torcedores de organizadas na porta do CT Ninho do Urubu. Um grupo de aproximadamente 50 torcedores levou várias faixas de protesto. Um dos alvos foi o técnico Filipe Luís. Aspas, Filipe Luís Sique e suas metodologias, fecha aspas, diz a mensagem em tom irônico. Eles também criticaram muito o diretor executivo de futebol, José Boto. Boto incompetente e diretoria amadora. A direcionada aos jogadores descreve salários em dia, porrada em falta. Policiais foram acionados aí para fazerem a segurança do local. Por enquanto, o protesto foi pacífico, mas não atingiu o objetivo de falar com os jogadores, que não pararam seus carros na entrada. Os torcedores pediram para alguns líderes das organizadas entrarem no CT para um diálogo com o elenco, mas não foram atendidos. A conversa foi só com o chefe de segurança do Flamengo, que ouviu que as manifestações vão continuar em outros dias e em diferentes locais até acontecer uma reunião com o plantel. Após o treino, os jogadores saíram sem a presença da torcida. O carro do Jorge Carrascal foi fechado por manifestantes na entrada do centro de treinamento e ele teria sido o jogador que foi mais cobrado naquele momento da chegada. A segurança do clube e a polícia militar foram acionadas para acompanhar a movimentação. Alguns jogadores conseguiram acessar o CT, enquanto o grupo de aproximadamente 50 torcedores permanecia no local com cartazes e palavras de ordem. Também houve recado direcionado ao elenco, cobrando postura dentro de campo. O protesto reforça o momento de pressão após 2 títulos perdidos em menos de 2 meses nessa temporada. Hostilizado pela torcida no Maracanã, após a derrota para o Lanús, o Filipe Luís enfrenta o pior momento desde que assumiu o Flamengo em outubro de 2024. E o desgaste não é só interno, é externo. Internamente, não pegou bem a declaração na coletiva de que o time fez um grande jogo contra o Lanús e há insatisfações no elenco com algumas metodologias. O técnico tem o hábito de não treinar um time titular, misturando as escalações nas atividades e só revelar aos jogadores quem vai jogar na preleção para a partida. Na decisão da Recopa, eles só ficaram sabendo que iriam jogar antes de começarem o aquecimento. A falta de diálogo também é uma queixa entre os membros do grupo, que veem as conversas ficarem restritas aos líderes do elenco: Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo, Jorginho, Léo Pereira e Alexandro. A relação com esse sexteto é muito boa e o técnico mantém o controle do vestiário.
mas é consenso de quem acompanha o dia a dia no CT do Ninho do Urubu que o ambiente por lá anda muito estremecido. O trabalho do Felipe Luiz está mantido, assim como o do José Boto, porque o presidente BAP costuma ouvir o diretor em tudo e o tem como seu homem de confiança no futebol. Mas a relação do presidente com o treinador tem um desgaste desde o arrastado processo de renovação de contrato no final do ano passado. Antes de terminar esse programa, eu quero mandar os abraços para os meus amigos e amigas que me pediram e que estão sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é sábado, então é dia dos nossos abraços. Bora lá! Alô, meu amigo Subtenente Andrade. Alô, torcida do Flamengo de Ponta Grossa, no Paraná. Alô, meu amigo Pedro Terra Gomes, de Campos dos Goitacazes, meu grande compositor. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Juan Souza, de São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro. Alô, meu amigo Arielson Bernardino. Alô, família Bernardino. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo João Miguel de Lima Filho, lá de Curitiba. Alô, meu amigo Valdir Rodrigues, de Marabá, no Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Jonathan Barbosa, Brejetuba, no Espírito Santo. Alô, meu amigo Anunnaki Chacal. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Jonas Marques, que é o mais novo inscrito no canal. Foi indicado pelo meu amigo Alexandre Couto, lá de Rio Bonito. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Paulo Sérgio, lá de São José de Ribamar, em São Luís do Maranhão. Alô, meu amigo Aelson Dantas, lá de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Aquele abração para vocês, meus queridos. Estamos juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!